Como nós costumamos dizer, as crianças não são a igreja do amanhã, já são a igreja do hoje. Porque elas já podem, na sua escola, fazer a diferença com o ensino correto, com princípios corretos, que nós, como pais e como igreja, lhes vamos ensinando. É importante. Não são elas que vão ser contagiadas por essa cultura abominável que o mundo está a pregar. São elas que vão contagiar os que ainda estão nessa cultura das trevas para conhecerem Jesus. Eu creio nisso. Eu sei que é por isso que o Senhor levanta as igrejas com crianças. Amém? Podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 23. Hoje é dia de festa e vamos falar sobre esta festa linda de tabernáculos. Levítico 23, no capítulo 23, nos versos 33 e 34. Só para nós podermos ter esse respaldo bíblico, que não resolvemos fazer uma festa porque nos apeteceu, mas porque o Senhor nos diz. Amém? Então lá no livro de Levítico diz assim, capítulo 23, no verso 33. E falou o Senhor a Moisés. É o Deus Todo-Poderoso que fala com Moisés. Verso 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Amém? Meu Deus, nós entregamos este tempo de palavra nas Tuas mãos. Te damos graças, Senhor, porque podemos celebrar contigo a vida, a dádiva da vida. Podemos celebrar contigo a nossa liberdade. Podemos celebrar contigo o amor que Tu tens connosco, Senhor. E agora pedimos que Tu nos possas vir ministrar a Tua palavra. Nos possas vir mostrar o que é esta festa, a importância desta festa, não só para o povo hebreu, mas para nós hoje, que temos Cristo no nosso coração. Peço que possas abrir os nossos ouvidos espirituais, possas preparar o nosso coração como uma terra fértil, meu Deus. Cada semente que for lançada nesta manhã possa germinar, possa dar fruto, fruto de transformação, fruto de mudança, fruto que permaneça. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Só fazer aqui um à parte, antes de começar, para nós não nos esquecermos, porque aqui na Bíblia fala no mês 7. O calendário greco-romano, no qual nós nos regemos hoje, 12 meses, foi um calendário que o homem inventou. Amém? E o homem nem teve tanta habilidade, porque conseguiu fazer um mês que tem 28 dias de 4 em 4 anos e que de 4 em 4 tem 29. Nem essa habilidade eles tiveram. O calendário bíblico, o povo regia-se pelo calendário do Senhor. Todos os meses tinham 30 dias. Ok? Era muito mais... Por isso, quando se diz mês 7, calha exatamente festa de tabernáculos, final de setembro, princípio de outubro, dependendo hoje do que são a nossa contagem dos meses. Ok? Calendário bíblico é uma coisa, calendário greco-romano é outra. Da mesma forma que há 2 semanas atrás, nós celebramos a festa das trombetas, ou a festa do Rosh Hashanah, que é a festa do ano novo bíblico. E entramos no ano de 5.786, que é a contagem que se faz pela Bíblia. Eu não tenho nenhum tique para me virar para este lado, ó. Amém? Só que costumo estar aqui uma mesinha com a Bíblia. Eu tenho o hábito de vir aqui para pegar na Bíblia. E hoje, como não está a mesinha, o meu hábito faz o quê? Vir-me para lá. E quando olho vejo que não está a Bíblia, então volto para cá. Portanto, não se preocupem, o pastor não ficou lelé da cuca. É o hábito de virar para ali todas as semanas. Amém? Mas voltando aqui à nossa palavra. Como eu estava a falar, dentro das 3 grandes festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, esta festa é a festa que tem maior significado profético. Não é apenas uma celebração, vai muito mais além do que uma celebração. E como nós lemos aqui, comemora-se nesse 15º dia do mês de Tishri, ou seja, 2 semanas após o Rosh Hashanah. Na realidade, a festa, eu já vou falar isso mais à frente, a festa são 7 dias mais um, começou no dia 6 de outubro e vai acabar, portanto, dia 14 de outubro, ou seja, amanhã é dia 13, na terça-feira acaba a festa. Esta festa é a última festa do ciclo de festas que o Senhor coloca na Bíblia para nós celebrarmos. É uma festa de alegria, por isso cantamos músicas alegres. Nós podemos e devemos adorar com músicas alegres também, amém? Às vezes parece que nós temos São coisas que vão tentando criar-nos esse hábito, que precisamos de chorar para adorar, precisamos que as nossas emoções estejam ao rubro para adorar. Podemos adorar cantando alegremente a filha de Sião, amém? Podemos alegrar, saltar. O rei Davi, a Bíblia nos diz que o rei Davi, quando foi buscar a Arca da Aliança para Jerusalém, ele vinha à frente da Arca
cantando e dançando. O rei, que até a mulher, Micai, quando ele chegou, lhe disse: não tens vergonha de fazer isso, o rei? E a resposta dele foi simples: estou a adorar ao meu rei. E isso é que me interessa. Qual é a conclusão? O rei Davi foi abençoado. Micai ficou estéril. Porquê? Porque desdenhou do Deus vivo. Não se zomba do Deus vivo. Amém? Mas voltando aqui à festa, à nossa alegria, é uma festa que fala de colheita também, fala acima de tudo da presença de Deus. Profeticamente falando, porque nós somos uma igreja que se move sob o profético, não apenas no estático, não apenas na componente espiritual, mas na componente profética. O que é o profético de Deus? É a forma como Deus vai falando com a sua igreja, é a forma como Deus vai dando direção, é a forma como Deus às vezes nos leva a fazer coisas loucas e estranhas que os outros não compreendem, mas Deus sabe o que nos está a fazer. É debaixo desse mover profético que a gente às vezes muda de uma nação para outra, sem uma razão aparente. Porquê? Porque Deus nos manda avançar, porque Deus nos manda caminhar. É isso que nos faz mudar de uma região para outra, é isso que nos faz fazer tanta coisa, porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Mas profeticamente falando, esta festa nós podemos dizer que ela revela o plano da redenção completamente, desde a vinda de Cristo até à eternidade. Se nós olharmos para cada ponto da festa, e eu mais à frente vou falar de cada um dos dias em particular, nós vamos perceber que está ali tudo. Posso fazer uma brincadeira? O mapa do tesouro está nesta festa. É nós analisarmos, é nós lermos, é nós estudarmos e nós conseguimos perceber muito mais daquilo que Deus quer falar connosco. Mas Deus também atribui a esta festa um significado histórico, porque as festas bíblicas também têm um significado histórico para percebermos onde o povo estava, quem o povo era e como o povo foi transformado à medida que Deus foi agindo na vida dele e, claro, à medida que o povo se deixou posicionar. Porque quem não se posiciona, Deus fala, Jesus está lá presente. Mas como eu costumo dizer meio a brincar, é como se nós fôssemos num comboio, Jesus no outro comboio. A gente diz-lhe adeus, mas como não nos posicionamos, nós nunca interceptamos esse Jesus maravilhoso, nunca o abraçamos, nunca nos jogamos no colo dele, porque ficamos num caminho paralelo. Até o vemos, mas somos apenas espectadores, não intervimos diretamente. E Jesus chama-nos para intervirmos diretamente. Por isso Ele deu a vida por nós. Não apenas para nós vermos, não apenas para nós ouvirmos falar, mas para nós podermos fazer história. As tendas que o povo construía, e Tabernáculos fala da tenda, que nós temos uma ali atrás, essa fragilidade das tendas mostra-nos exatamente a fragilidade do povo, a dependência que o povo tinha de Deus, que caminhou 40 anos no deserto, exatamente por causa da sua rebeldia. Mas Deus, no seu infinito amor, cuidou daqueles que ainda não estavam contaminados pela rebeldia. E Tabernáculos fala-nos também disso. A palavra tabernáculo, deixem-me ver aqui que eu não sei de cor, vem da palavra latina tabernaculum. Significa cabana ou abrigo temporário. No original hebraico chama-se sucá. Aquilo que nós montamos ali atrás é uma sucá. Daquilo que nós conseguimos fazer hoje. É uma sucá. Plural de sucá é sucote. Ou seja, a gente tem uma sucá. Se colocarmos duas, temos duas sucó. Ok? É simples. Em Israel, nesta altura do ano, eu já tive o privilégio, e alguns irmãos nossos também, de estarmos lá na festa dos tabernáculos. É algo lindo, porque obviamente as pessoas hoje vivem em apartamentos, vivem em casas, mas os parques de estacionamento, como aqui a gente tem à frente, eles montam uma sucá e convidam os vizinhos todos para estar nessa sucá, partilhando. Eles comem nessa sucá. Durante estes 7 dias mais um, eles não fazem refeições em casa. Eles preparam a comida em casa, eles levam a comida para a sucá e partilham com os vizinhos, porque é disso também que nos fala a festa dos tabernáculos. E a nossa sucá que está ali é muito bonita, foi feita com muito gosto e é exatamente porque nós queremos agradar ao nosso Senhor. A ordenança que Deus nos traz através das tendas tem apenas uma conotação moral? Não. Tem também uma conotação social, tem uma conotação, claro, histórica, mas principalmente uma conotação espiritual. Tudo fala da forma como Deus se manifestou sobre o povo e como Deus guardou o povo. Por isso os rabinos ainda hoje falam da sucá como uma manifestação, como um símbolo da proteção divina. Não apenas uma rotina, não apenas um hábito, mas eles sabem que uma sucá representa a proteção de Deus. E é importante nós percebermos isso. Sabem porque que o povo judeu, os homens, não sei se já repararam, agora ultimamente com estas notícias todas de guerras para cá e guerras para lá, vemos muito mais, com maior facilidade, homens judeus na televisão, até embaixadores e tudo, eles usam um pequenino
elemento na cabeça que se chama kippah. Não é um chapéuzinho, é uma coisinha assim que cobre esta ponta da cabeça. Sabem porquê que o povo usa o kippah? Para os lembrar diariamente que acima deles está Deus. Para os lembrar diariamente que eles dependem, a vida deles depende de Deus. Se nós tivéssemos o hábito de nos lembrar diariamente, com símbolo ou sem símbolo, que acima da nossa vida está um Deus Todo-Poderoso, a nossa vida ia muito melhor. Nós não tomávamos decisões erradas, nós avaliávamos junto do Espírito Santo tudo o que nós poderíamos fazer e tudo o que nós não deveríamos fazer. A Sukkot também é um chamado ou um apelo contra a vaidade e a favor da humanidade. Porquê? Porque ninguém quer ter a Sukkot mais bonita que o vizinho do lado. Todos querem ter uma Sukkot, de acordo com o que Deus falou com eles. Os que têm mais posses farão uma Sukkot mais bonita, os que têm menos posses farão uma Sukkot menos bonita. Mas a presença de Deus é a mesma e a obediência ao Deus Todo-Poderoso é a mesma. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver a nossa Sukkot quando entraram. Ela tem uns intervalos no teto, ou seja, nós conseguimos ver o teto da igreja. Não é porque nos faltou material, não é porque nos faltou adereços, é porque pela lei, de acordo com a lei, a cobertura da Sukkot deve ser feita de tal forma que através dela se possa ver o céu, se possa ver as estrelas, se possa ver o sol. Porquê? Muito simples. Porque o povo, quando estava no deserto e habitava na Sukkot, se o teto fosse completamente fechado, quando a coluna de fumo se movia durante o dia, eles não viam, então não iam para onde Deus mandava. E o que a Bíblia nos diz é que quando a coluna de fumo se movia, o povo arrumava a sua Sukkot, que era rápido de fazer, de guardar, juntava tudo e ia embora. Então é por isso que o teto é aberto. É por isso que o teto é aberto. Claro que entra vento, claro que entra chuva, claro que entra sol. Mas, mais uma vez, há a confiança que o Deus Todo-Poderoso guarda. Então nós percebemos isso. Quer de dia, quer de noite, o povo tinha que ter essa noção. Mas a Sukkot também deve ser, para nós e para o povo, um exemplo do que é um verdadeiro lar. Nós, para termos um lar, não precisamos de uma casa sofisticada. Amém? Claro que a gente gosta de ter conforto em casa. Claro que nós gostamos de ter os cômodos bem preparados, gostamos de ter os eletrodomésticos, gostamos disso tudo. Mas não precisamos de coisas muito sofisticadas. O nosso lar tem que ter calor, santidade e a presença de Deus. Se nós tivermos isso, não interessa se a casa é mais bonita ou não é tão bonita, mas se a presença de Deus lá está, é uma casa santa. E é isso que a Sukkot também representa. Não interessa se é mais bonita ou menos bonita, interessa é que estamos a fazer aquilo que Deus manda fazer. O nosso lar deve ter espiritualidade, o nosso lar deve ter uma vista para o céu, sabendo que hoje nós temos telhados que, graças a Deus, nos protegem, nos guardam do frio e da chuva. Mas a nossa casa deve ter uma vista para o céu. A Sukkot é um abrigo temporário, como eu disse, porque o povo não podia demorar muito tempo quando Deus resolvia movimentar-se, seja de dia com a coluna de fumo, ou seja de noite com a coluna de fogo. Quando Deus decidia mover-se, Deus não esperava que as pessoas arrumassem as coisas. Deus começava a andar. A presença de Deus começava a andar. Então tinha que ser uma coisa rápida. Por isso mostra-nos que nós temos de estar preparados para as mudanças que Deus pede na nossa vida. Temos de estar preparados em não ter medo de deixar para trás alguma coisa quando Deus nos manda avançar. Temos de ser como o profeta que no dia em que tomou uma decisão, ele vendeu o que tinha, queimou os seus arados e não voltou mais para trás. Não podemos voltar para trás quando Deus nos chama. Amém. Mas a Sukkot também é um símbolo de permanência, é um símbolo claro de continuidade. Porque desde que o povo saiu do Egito até hoje, eles fazem a Sukkot e Deus se manifesta naquele lugar. Independentemente da nação de Israel ser uma das mais ricas da terra ou não. Mas é importante percebermos que eles continuam a fazer, porque eles sabem que têm que se lembrar do tempo que passaram no deserto e têm que se lembrar daquilo que Deus pode fazer hoje. E estas habitações temporárias têm também um significado espiritual que a festa de tabernáculos tem, que é lembrar-nos o quê? Que a nossa vida é transitória. Vocês conhecem alguém na história mundial até hoje que não tenha morrido? Eu não conheço ninguém. Eu conheço um que ressuscitou, que é Jesus. Mas não há ninguém que fique cá para sempre. E ainda bem que assim é. Devia ser alguém muito resmungão. Devia ser pior que o guru mal disposto, sempre zangado com o mundo. Por isso, a vida é transitória. Nós não podemos hoje pensar. Claro que nós devemos fazer planos, principalmente planos com Jesus, planos a médio, longo prazo. Claro que sim. Mas temos que nos lembrar que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus.
que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, a Sukkah lembra-nos isso mesmo, que tudo é transitório. E nós hoje temos a revelação de Jesus. Nós sabemos que somos peregrinos nesta terra. Estamos nesta terra, mas não somos desta terra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pelo contrário, somos a luz no mundo e o sal no mundo. Para quê? Para fazer a diferença. E Tabernáculos também nos fala disto. Como eu disse no início, perdão, esta festa dura 7 dias mais um, ou seja, 8 dias. Mas é um pormenor. Não é por acaso. Podia-se dizer, a festa dura 8, dura 3. Não. Os 7 mais 1 tem uma razão. É que os primeiros 7 dias e o último dia são dias, embora sejam da mesma celebração, mas são momentos distintos da mesma celebração. Deixa-me dar um exemplo com a nossa vida real para nós conseguirmos entender mais facilmente. Quando nós fazemos uma festa de aniversário, e todos nós já fizemos festas de aniversário, é ou não é? Quando a gente começa a ficar mais velho, a gente já não gosta muito, porque nos lembra que já gastámos muito e já temos pouco, não é? Mas para os nossos filhos, principalmente, todos nós fazemos festa de aniversário. O que é que nós fazemos na festa de aniversário? Temos comunhão, temos relacionamento, comemos, bebemos, temos um tempo agradável e normalmente, acho eu que a maioria das pessoas faz assim, o que é que nós fazemos no final da festa? Cantamos os parabéns, partimos o bolo e comemos. É ou não é? Normalmente é assim que fazemos. São 2 festas de aniversário? Não. É a mesma festa com 2 momentos diferentes. Um momento de comunhão e relacionamento e um momento em que nós homenageamos, prestigiamos a pessoa que faz o aniversário, levando-lhe uma prenda, dando-lhe um abraço e cantando-lhe os parabéns. Ou seja, estamos a celebrar a vida dessa pessoa. Fazendo aqui um paralelo para a nossa vida ministerial, como eu costumo dizer, como nós costumamos ensinar, nós vimos à igreja por 3 razões, assim, de uma forma muito simples. A primeira delas, para celebrarmos vida com Jesus, para celebrarmos a vida que Deus nos dá. Por isso nós temos o tempo de louvor. Depois nós vimos à igreja para receber. Porquê? Porque o Senhor nos transmite a sua palavra, nos enche da sua palavra e nós recebemos. E a terceira fase é nós partilharmos. O quê? Partilharmos em casa, a partir do momento em que saímos da igreja. Partilharmos no trabalho, partilharmos na rua, partilharmos com os colegas a vida que Deus nos encheu. Então a celebração é a mesma, mas tem momentos distintos. A festa de tabernáculos é a mesma, mas tem um momento que são os 7 primeiros dias e tem um momento mais profético, que é o 8º dia. Então nos primeiros 7 dias faz-se o quê? Celebra-se essencialmente com louvor e ações de graças. Tem muito a ver com isso. E desde os tempos antigos, o que é que acontece nestes primeiros 7 dias? Eram colocados, hoje em dia não há acesso ao templo, eram colocados 4 candelabros enormes de ouro acesos num pátio que se chamava o Pátio das Mulheres no templo. E esses candelabros eram acesos durante esses 7 dias e esses candelabros davam luz, eram iluminados com 4 taças de azeite puro e davam luz para toda a Jerusalém. Vejam o tamanho que aqueles candelabros tinham para iluminar toda a Jerusalém. E qual era o objetivo disto? Era a lembrança da coluna de fogo que Deus fazia no deserto. Porque o que nós aprendemos através da Bíblia, do livro de Êxodo, é que o Senhor durante o dia tinha uma nuvem de fumo para os proteger do calor agonizante do deserto e à noite o Senhor fazia uma coluna de fogo para os aquecer e para os proteger dos animais selvagens. Então quando eles faziam estes quatro candelabros, era para se lembrarem daquilo que Deus fazia no deserto, da proteção que o Senhor lhes dava. Mas no 8º dia, a celebração também já tem uma vertente ou um cariz completamente profético. O povo cantava um versículo, está lá em Isaías 12, 3, em que diz assim: nos tiraremos com alegria destas águas da fonte da salvação. Ou algumas versões, beberemos com alegria as águas da fonte da salvação. E o povo, no 8º dia, canta isto constantemente. E no 8º dia é o momento em que os sacerdotes, antigamente, e hoje, em alguns lugares ainda fazem isso, mas antigamente, os sacerdotes iam buscar água ao tanque de Siloé e deitavam ali no templo. O tanque de Siloé, deixem-me lembrar-vos, é aquele tanque que é falado na passagem em que estavam os doentes todos à volta do tanque e de vez em quando vinha um anjo, descia sobre aquelas águas eram revolvidas pelo anjo e quem entrasse primeiro nas águas era curado da enfermidade que tivesse. Então, naquele 8º dia, o que é que eles vão buscar? Eles vão buscar águas que curam, águas que transformam, águas do tanque de Siloé.
Nós hoje sabemos que é Jesus que faz isso tudo, amém? Mas antigamente o povo ainda não conhecia Jesus porque não tinha nascido. Deus não tinha encarnado na terra. Então eles deitavam essa água ali. E eles, quando derramavam essa água, eles faziam várias orações em que eles diziam assim, de uma forma muito simples: Messias, vem e salva-nos. Messias, vem e salva-nos. Porquê? Porque eles sabiam. Eles já tinham lido aquilo que Deus tinha falado. Tudo o que já estava na Torá apontava para que o Messias viesse para salvar o povo. É verdade, quando Jesus veio, eles o rejeitaram. Mas a Bíblia já lhes dizia isso, já lhes dizia esse ensino. Então eles faziam isso. Eles diziam: vem Messias e salva-nos. E eu vou-te contar uma coisa que aconteceu numa das festas, no século I. Abre a tua Bíblia comigo no livro de João. Vou-te contar uma coisa que aconteceu em Tabernáculos. No 8º dia, está lá no livro de João, no capítulo 7. No Novo Testamento são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. João no capítulo 7, nos versos 37 e 38. Esta passagem acontece na festa de Tabernáculos. Então diz lá assim no verso 37. E no último dia, que nós sabemos que é o 8º, depois dos sacerdotes trazerem água do tanque de Siloé e deitarem e gritarem: Messias, salva-nos. No último dia, o grande dia da festa, Jesus cumpriu a lei, amém? Portanto, Jesus cumpria as festas. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Uau! Isto é fantástico. Vejam bem o profético disto. O sacerdote a deitar a água do tanque de Siloé, a dizerem: Messias, vem e salva-nos. E o Messias que estava ali ao pé deles levanta-se e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu acredito que isto confundiu completamente a mente daquela gente toda. Aqueles fariseus religiosos que viviam querendo guardar Deus numa caixinha que só eles podiam controlar. Eu acredito que naquela altura eles perceberam: alguma coisa está a mudar. Porque não é qualquer homem que chega aqui e diz isto. O mesmo homem que um dia, quando foi à sinagoga e lhe deram a Torá, ainda na sexta-feira falámos nisso, aqui no cenáculo, e ele leu Isaías, ele disse quem é que estava ali. Portanto, começou o mundo a mudar, claramente, espiritualmente, nesta altura, de uma forma ainda mais acelerada. Então, quando Jesus declara isto, eu acredito que o que era uma festa tradicionalmente fechada, começou a abrir para algo que o mundo viria a conhecer mais tarde. Porque até ali não havia a componente profética, porque eles apenas faziam no 8º dia um ritual. E quando nós temos na nossa vida rituais, e infelizmente nós somos muitas vezes ensinados a ter rituais e achamos que isso nos muda alguma coisa e não nos muda rigorosamente nada. Deixa-me dar-te um exemplo de um ritual que às vezes nós aprendemos desde crianças, e isto tirado fora do contexto, pode ser grave o que eu vou dizer, mas dentro do contexto não tem gravidade nenhuma. Nós estamos ensinados muitas vezes desde crianças que se nós formos à igreja aos domingos, tudo muda na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa que se calhar te vai chocar. Se vieres à igreja aos domingos, se só fizeres isso, a tua vida não vai mudar nada. É agradável, é bom, mas Jesus é mais do que isso. Deixa-me dar-te um exemplo bem absurdo, bem absurdo. Se nós formos dormir aqui no espaço ao lado, é uma oficina que transforma e que arranja autocaravanas. A gente comprou uma carrinha grande e eles transformam numa autocaravana de acordo com os requisitos legais. E arranjam também autocaravanas. Se nós formos todos dormir ali todos os dias, no dia seguinte nenhum de nós acorda como sendo uma autocaravana. Amém? Continuamos homens e mulheres. Não é porque nós estamos na igreja todos os domingos que nós somos mais cristãos ou menos cristãos. Nós somos mais cristãos quando a nossa vida se pauta de segunda a segunda pelos ensinos de Jesus. Nós somos mais cristãos quando nós sabemos fazer as escolhas certas, porque ouvimos o Espírito Santo falar connosco e damos os passos certos para ser transformados. A igreja é ótima? É maravilhoso? É fantástico? Sozinha não muda nada. Traz-nos ensino, traz-nos comunhão, mas tem que ser o nosso posicionamento, dia após dia, perante as lutas, perante as dificuldades, perante as bênçãos, até fazer essa mudança. Aí sim, nós somos transformados. Isto para dizer o quê? Que os rituais que o povo fazia
até àquela festa, nunca mais foram feitos da mesma forma, porque houve um homem chamado Jesus de Nazaré que se levantou e diz: eu sou a água viva, aquele que beber de mim não mais terá sede. Ou seja, a partir dali abre-se um novo tempo na festa dos tabernáculos, e é isso que nós celebramos hoje. Hoje celebramos a vida de Jesus. Por isso esta festa é profética, porque não fala apenas do deserto, não fala apenas dos rituais que o povo tinha, mas fala do grande cuidado que Deus teve para com Israel, que ainda tem hoje, e do grande cuidado que Deus tem para as nossas vidas. Deus não tem prazer nenhum que a gente tenha problemas. Amém? Deus não tem prazer nenhum que nós passemos por dificuldades. O que o Senhor nos diz na sua palavra é que o Senhor Jesus quer que todos nós possamos ter vida, e vida plena, vida de abundância. No entanto, como nós estamos no mundo, nós somos muitas vezes confrontados, somos apanhados no meio da confusão, das revoluções que o mundo tem, espirituais e físicas. Isso não quer dizer que Jesus não esteja presente. Isso quer dizer é que nós estamos a ser provados e preparados para algo que o Senhor nos tem para nós e que espera que possa fazer diferença nas outras vidas. Todos nós, com certeza, já passámos por dificuldades, já passámos por tribulações. Ficámos ou não ficámos mais fortes? Ficámos ou não ficámos mais capazes de um dia ajudar a alguém que passe pela mesma situação que nós? Ficámos. Então, foi agradável? Não. Mas teve um objetivo. E esse objetivo é fazer com que sejamos melhores homens, melhores mulheres. E o mundo precisa da nossa intervenção. O mundo precisa da nossa ajuda. Então nós temos que deixar Deus usar a nossa vida como pequenos vasos que podem fazer a mudança na vida dos outros. Voltando aqui à festa. O nosso Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Criador de tudo o que nós vemos e até daquilo que nós não vemos, Ele está disposto a suprir todas as nossas necessidades. E o maior exemplo que nós vemos é que Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para nós hoje sermos livres, termos vida em abundância. Então, Ele provê mais do que necessitamos. No entanto, nós devemos honrar o nosso Deus em tudo o que nós fizermos. Não vale a pena eu dizer que eu sou um bom cristão, que eu sou alguém que ama Jesus, e nas pequenas coisas da minha vida, seja em casa, seja no trabalho, o meu testemunho desonra Jesus. Como eu costumo dar o exemplo, fazendo publicidade aqui ao Pingo Doce do lado, não serve de nada eu dizer que amo Jesus e cada vez que lá vou e vejo aquela maçã bonita a olhar para mim, sem ninguém olhar, eu pego nela, ponho-a no bolso e venho-me embora. Não serve de nada eu dizer que eu sou um bom cristão, se o meu testemunho é exatamente o oposto. Por isso o Senhor Jesus nos diz, na grande comissão, para nós irmos desde Samaria até aos confins da terra, que era a visão que eles tinham na altura, sermos suas testemunhas. Testemunhar é o quê? É falar de Jesus. Mas o melhor evangelismo, como eu costumo dizer, é a nossa vida. Há muita gente aí fora que nunca leu uma Bíblia e pode lê-la através da nossa vida. Há muita gente que nunca ouviu falar de Jesus, mas através do nosso comportamento pode perceber quem foi esse Jesus e um dia ter esse interesse de vir conhecer esse Jesus. Mas voltando aqui à festa dos tabernáculos, esta festa, hoje que nós temos essa revelação, é uma dádiva espiritual que o Senhor nos dá. Então Deus nos diz que nós devemos reunir para o adorar, mas acima de tudo, o Senhor está a dizer é que nós possamos entender como Ele toma conta de nós, como Ele gera todas as coisas, para nós podermos ter uma vida santa, para nós podermos ter uma vida boa. E Jesus sabia que nós, através da festa dos tabernáculos, podíamos aprender valiosas lições. Não só de tabernáculos, mas também da Páscoa, de Pentecostes. Por isso, para o povo judeu, aprendeu desde sempre, mesmo não sabendo ainda quem era Jesus, e muitos ainda hoje não reconhecem Jesus como o Messias, mas apenas como um profeta, embora a Bíblia, principalmente o livro de Isaías, tudo o que lá está, aponta para a vinda de Jesus como o Filho de Deus vivo. Mas por isso mesmo, todas as celebrações apontam para os detalhes de Jesus. E nesta passagem de João que eu li há pouquinho, nós conseguimos perceber claramente o caráter profético que esta festa tem. Esta festa, como eu disse há pouquinho, conhecida também como festa das colheitas, porque era na altura em que acabavam as colheitas em Israel, é conhecida também por se trazer coisas à mesa do Senhor. Por isso nós temos ali atrás, na nossa sucá, nós temos algumas coisas para simbolizar as colheitas. Nós temos frutas, nós temos vários elementos que simbolizam exatamente isso. Temos tâmaras, temos várias coisas que simbolizam exatamente o quê? A colheita. Nós hoje, que já bebemos da água da vida que é Jesus, amém?
Nós não precisamos, embora tenhamos água ali atrás para simbolizar isso, não precisamos que venha a água do tanque de Siloé, não precisamos que venha nenhuma água especial, porque a água viva é Jesus. E nós hoje que já bebemos dessa água viva, que é Jesus, hoje podemos dizer que somos trabalhadores do Senhor, os trabalhadores da vinha que o Senhor nos fala na sua palavra. Então, para nós a Sucá é extremamente importante, não apenas pelo que simboliza do passado, mas porque a Sucá nos fala de Jesus. Nós não podemos esquecer nunca isso. A Sucá fala-nos de Jesus. A Sucá fala-nos do resgate das trevas que o Senhor fez por cada um de nós. Cada um de nós vivia em trevas, cada um de nós vivia em pecado. Então, quando Jesus deu a vida por mim e por cada um de nós, o Senhor nos está a resgatar das trevas. Então, quando nós hoje fazemos a nossa Sucá, na realidade nós não precisamos trazer nem figos, nem limões, nem maçãs, nem uvas, nem tâmaras. O que nós temos que apresentar na Sucá, na nossa Sucá, são os frutos do Espírito na nossa vida. Os frutos do Espírito são os 9 gomos maravilhosos que mudam o nosso caráter, que mudam a nossa forma de ser. É isso que nós temos que apresentar quando chegamos à Sucá. Nós podemos chegar ao pé do Senhor e dizer: Senhor, eu te apresento os frutos do Espírito que eu já tenho. E, por favor, aqueles que eu ainda não tenho, me ajuda a ser uma pessoa mais íntegra. Me ajuda a ser alguém que possa ter realmente esses 9 gomos dos frutos do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Que nós possamos ter esses 9 gomos do fruto do Espírito na nossa vida, para que o mundo possa ser transformado através da nossa vida. Cada vez que nós vamos às compras, nós podemos transformar a pessoa que está à nossa frente na fila do supermercado e a pessoa que está atrás de nós, apenas pelo nosso comportamento. Cada vez que nós vamos beber um café, nós podemos transformar a vida da pessoa que nos serve o café e da que está ao nosso lado, à direita, e à esquerda a beber um café e a comer um bolo. É isso que se chama apresentar nesta Sucá esses frutos do Espírito. Nós podemos avaliar a nossa vida. Isso significa o quê? Significa que Deus habita em nós. Significa que o Senhor Jesus já está a tabernacular na nossa vida. Nós podemos dizer que somos essa Sucá. Mas há mais pormenores proféticos e interessantes que eu vos vou falar ainda. A Sucá no deserto tinha portas que estavam fechadas, claro, embora fosse uma estrutura simples, as famílias viviam lá. Tinham que ter privacidade. Então eles fechavam as portas quando estavam em família na Sucá. Mas durante a festa, ainda hoje, o povo deixa as portas da Sucá abertas. As portas que são abertas, as Sucó, que são feitas nos estacionamentos da rua, não têm portas. É tudo aberto. Sabes porquê? Porque a gente pode entrar numa Sucá como um estranho, mas quando a gente sai, somos família. Porque a presença de Deus contagia os que lá estão. E o amor de Deus e a comunhão é de tal forma que faz completamente diferente. E para nós, a Sucá, o tabernáculo, representa a vida em Jesus. Representa que Jesus habita no nosso meio. Representa que nós, quando fazemos a Santa Ceia e ceamos com Jesus, representa que Jesus vem cear connosco. Representa que Jesus vem mostrar-se connosco. Representa que Jesus quer ter comunhão connosco. Mesmo quando não fazemos tudo certo. Mesmo quando temos falhas. A festa de tabernáculos fala-nos exatamente da alegria de nós sabermos que quando nós estamos na Sucá, Jesus está no nosso meio. Amém? Porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus nos deu uma palavra clara, claríssima, sem dúvida nenhuma, quando Ele diz: quando 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu me farei presente. Amém? Então, quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos a adorar, quando nós estamos a ministrar, quando nós estamos na Sucá em comunhão, nós temos porquê? Porque Jesus está connosco. Então nós temos a certeza que Jesus está no nosso meio, está liberando graça sobre a nossa vida, está liberando favor sobre a nossa vida. Deixa-me fazer aqui um parênteses, pode não ter nada a ver, mas acredito que tem muito a ver. Naquela passagem de Marcos, da mulher do fluxo de sangue, quem conhece melhor sabe o que eu estou a falar. Havia uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia. Ela já tinha gasto tudo o que tinha e o que não tinha e não era curada. E Jesus está, naquilo que hoje em dia se poderia chamar uma cruzada, Jesus está a passar com os seus discípulos, com centenas de pessoas. Jesus ali no meio daquela gente, completamente, acredito eu, não tinha guarda-costas, só tinha os seus discípulos, apertado daqui, apertado dali. Mas quando a mulher do fluxo de sangue lhe toca no talit, lhe toca nas vestes do seu manto, lhe toca na orla do seu manto, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Os discípulos devem ter dito com certeza: Jesus, estás com alguma paranoia? Estão aqui centenas de pessoas, estão-te a apertar da direita, estão-te a apertar da esquerda, estão-te a pisar. Mas esta que me tocou saiu graça de mim para a vida dela. Porquê? Porque ela não tocou por engano, ela tocou por uma intenção de ver a vida mudada. E quando nós tocamos em Jesus com uma intenção de ver a nossa vida mudada, sai graça do manto de Jesus. Quando nós vamos para a Sucá, para celebrar, mas para que Jesus esteja no nosso meio,
sai graça, sai favor de Jesus para a nossa vida e a nossa vida nunca mais é a mesma. E somos curados no físico, no emocional e no espiritual, porque é isso que Deus tem para nós. Cura, transformação, renovação de vida. É isso que fala também a festa de tabernáculos. Nós percebemos que é uma época de regozijo, de plenitude, de deixarmos para trás do que já passou e avançarmos para aquilo que Deus tem para nós. É isso que fala também a festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos simboliza esse processo de restauração e o plano de Deus para a humanidade. O plano de redenção da humanidade que Deus tem, fala de restauração. Deus podia, de uma forma simples, dizer assim: todos aqueles que estão mal morrem. E a partir de hoje, todas as pessoas que nascerem, como o segundo Adão já veio, já não vão ser da matriz errada que foi o primeiro Adão, mas vão ser da matriz certa que é Jesus. Deus podia ter feito isso, mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é pegar naquele que está cheio de pecado. E como a Bíblia nos diz, onde abundou o pecado, superabundará a graça. O plano de Deus é transformar o que está mal e trazê-lo para ficar bem. E esse plano de Deus mostra o amor que Ele tem por nós. Isso mostra a festa de tabernáculos. Ao comemorarmos tabernáculos, nós estamos a dizer com a nossa boca, com a nossa mente, com o nosso corpo, estamos a declarar o quê? Que Jesus vai voltar. Jesus veio a primeira vez há cerca de 2000 anos atrás, mas chegará o dia em que Jesus vai voltar para celebrar as bodas do Cordeiro connosco, para reinar nos céus e na terra, e a terra será completamente resgatada das trevas e do pecado, e Jesus reinará sobre ela. É isso que nós estamos a dizer quando celebramos tabernáculos. Não me contento com o que já vi, não me contento com o que já vivi. Sei que o meu Criador tem muito mais para mim. Como diria Jó, eu sei que o meu Redentor vive, então tudo o que eu ganhar é porque Ele vem. Tudo o que eu perder vai ser lucro para mim, porque sei que o meu Redentor não me vai deixar faltar nada. É disso que fala tabernáculos. A Páscoa fala-nos da morte e ressurreição de Jesus. Pentecostes fala-nos de quê? Fala-nos do derramar do Espírito Santo, da entrega das tábuas da lei. Mas tabernáculos fala-nos da vida de Jesus e da vinda de Jesus, que é algo que é maravilhoso e é extraordinário e que nós podemos dizer de uma forma clara, porque a Bíblia aponta para isso. Nós não sabemos, a Bíblia nos diz, não sabemos nem a hora, nem o dia em que Jesus vai voltar. Mas o que a Bíblia nos diz, estudando mais ou menos, é que será em tabernáculos. Então, não sei se será este tabernáculo, porque ainda faltam 2 dias, não sei se é para o ano. Agora sei que cada vez que eu celebro tabernáculos, eu estou a declarar, eu sei que o meu Jesus vai voltar. E eu quero estar preparado para isso. Eu não quero ser apenas um rosto no meio da multidão. Eu quero ser aquele que me deixe ser transformado pelo Senhor, para que outros possam ser transformados, usando a minha vida, usando o pouco que eu possa conseguir fazer, usando o pouco que o Senhor consegue fazer através da minha vida. Isso é celebrar tabernáculos. Lembram-se que na Páscoa nós falámos que quando o Senhor Jesus fez aquilo que se chama a última ceia, não é? Ceou pela última vez com os seus discípulos, nós até ministramos e ensinamos que o Senhor Jesus não bebeu do último cálice. Lembram-se do 4º cálice? Estavam 4 cálices na mesa e nós fizemos isso no nosso Seder de Pessah e ensinamos isso também no domingo. E ele disse que não beberia mais do fruto da vide, até que ele viesse celebrar as bodas do Cordeiro connosco. Tabernáculos fala disso mesmo. Tabernáculos fala da vinda do Senhor para cear com a sua noiva, que somos nós, o corpo de Cristo. Somos aqueles que estão à espera para viciar com o Senhor Jesus e temos de estar preparados para isso. Eu estou mesmo a terminar, mas antes de terminar, deixa-me trazer-te a revelação profética do que representa cada um dos 8 dias da festa, ou melhor dizendo, dos 7 mais 1 dias da festa, porque cada um destes dias representa algo importante para cada um de nós. Na sexta-feira nós tivemos aqui um tempo muito gostoso no cenáculo. E uma coisa que nós temos que reter na nossa mente de forma clara, e foi falado aqui no cenáculo na sexta-feira, é o que está em João 1, quando o Senhor nos diz: o Verbo se fez carne e a carne habitou entre nós. Então, que esteja claro para todos nós que Jesus viveu no nosso meio, que Jesus tabernaculou no nosso meio, que Jesus cumpriu as festas bíblicas, que Jesus cumpriu a festa de tabernáculos, que Jesus se levantou no 8º dia dizendo: eu sou a água viva. Isso tem que estar presente na nossa mente sem sombra de dúvida, porque senão nós não conseguimos saber nem quem somos, nem onde estamos, nem para onde vamos. Agora, quando nós sabemos quem Jesus é, o que Jesus fez, o Filho do Deus vivo que encarnou por nós, que deu a vida por nós, aí nós sabemos quem nós éramos, quem nós somos e quem nós podemos vir a ser. Não porque nenhum de nós é inteligente, não porque nenhum de nós estuda muito, não porque nenhum de nós tem muitas capacidades, mas porque Jesus transforma as nossas vidas e nos faz ser melhores homens, melhores mulheres, melhores crianças, melhores homens.
Então nós estamos a falar de Jesus Cristo. Então o primeiro dia de tabernáculos fala-nos do início da habitação. É no primeiro dia que eles começam a fazer o quê? A levantar a sucá. Então fala-nos do início. Fala-nos de quê? Fala-nos do povo criar uma tenda. E Deus está no meio deles. Isto é o que quer dizer o primeiro dia de tabernáculos. Para nós, hoje, profeticamente falando, fala-nos de quê? Fala-nos do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, contrariamente ao que o mundo diz, não nasceu a 25 de dezembro. Não. Se tinham essa ideia, hoje façam um reset. Jesus não nasceu a 25 de dezembro. Jesus nasceu sensivelmente na época da festa de tabernáculos. E Jesus vai voltar na mesma festa de tabernáculos. É só nós lermos a Bíblia. Lá estou eu à procura da Bíblia. É só nós lermos a Bíblia. O nascimento de Jesus é relatado de uma forma muito simples. Quem conhece Israel, ou mesmo que não conheça, é só ir ao teu Google que consegue com certeza perceber logo o que eu estou a dizer. A Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus nasceu, nessa noite, os pastores estavam a pastorear o seu rebanho. Quem conhece Israel sabe que se fosse dezembro havia gelo, havia neve, havia frio de rachar. Não era possível ninguém pastorear ninguém. O gado estava guardado nas suas casinhas, o gado estava guardado lá nos seus corrais. Portanto, 25 de dezembro, não caiam mais nisso. É um engano do inimigo, exatamente para nos tirar a visão do nascimento de Jesus e juntá-la ao consumismo que o mundo quer. É apenas isso. Então, quando se fala da construção da tenda, do primeiro dia da tenda, está-nos a falar de Jesus nascer para que possa habitar no nosso meio como Deus vivo. O segundo dia da festa de tabernáculos fala-nos da forma como Deus sustentou o povo no deserto com o maná e com a água da rocha. O povo todos os dias, o Senhor enviava do céu maná para que ele comesse, para que não lhe faltasse comida. E o que a Bíblia nos ensina é que esse maná estragava-se. Se hoje caísse o maná, eu, guloso, guardasse muito, amanhã quando eu fosse pegar naquele maná, ele tinha bicho, estava estragado, cheirava mal e não podia comer. Só que o milagre de Deus é tão intenso, é assim que nós conseguimos perceber, que quando chegava à sexta-feira, porque no Shabat o Senhor deu como um dia de descanso, e nós estamos a estudar isso nos 10 mandamentos, na escola que estamos a fazer, nesse dia o maná já não estragava, durava 2 dias. Ou seja, já não chega ao milagre de Deus de mandar algo do céu, mas durante 5 dias estraga e no 6º não estraga. Mas quando chegasse ao domingo já estava estragado. Ou seja, e este segundo dia fala exatamente da forma como o povo sustentou o povo com a água da rocha. Não sei se vocês já viram alguma vez uma rocha deitar água. Não estou a dizer uma fonte que esteja na rocha, mas uma rocha no deserto deitava água, porque Deus deu essa indicação para Moisés. E quando Deus fala, tudo se cumpre, porque o nosso Deus é o Senhor do tempo, do espaço e da natureza. Então nós não podemos esquecer isso. Profeticamente falando, o segundo dia fala-nos de quê? Falámos há pouco, que Jesus é a água viva e Jesus é o pão da vida. Então, da mesma forma que o povo era alimentado fisicamente, o segundo dia para nós fala de nós sermos alimentados espiritualmente. Não chega. Eu não posso ficar satisfeito apenas com fazer 3 refeições por dia, pequeno almoço e jantar, ou fazer um lanche e uma ceia. Isso é o meu físico. Eu tenho que me alimentar espiritualmente. E Jesus é esse alimento que eu devo buscar todos os dias. Então o segundo dia fala-nos do alimento. Deixa-me dizer-te uma coisa. Onde há sede, Cristo é a fonte. Não tem como enganar. E onde há fome, Cristo é o pão. Que a gente nunca se engane, que a gente não se esqueça disso. Terceiro dia. O terceiro dia fala-nos de purificação e fala-nos de fidelidade. No terceiro dia, o povo se purificava e o deserto purificou o povo para a caminhada. Nós, na semana passada, na aula dos 10 mandamentos, falámos sobre isso. A primeira vez que o Deus desce para falar com o povo e entregar os 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20, o povo teve que, durante X dias, se purificar, se consagrar, para poder estar perto de Deus. Connosco não é diferente, amém? Temos de ter consagração aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que fazemos, onde nos juntamos, temos de ter essa consagração também. Mas naquele tempo o deserto purificou o povo e preparou o povo para quê? Para entrar na terra prometida. O povo teve 40 anos no deserto a ser preparado para entrar na terra prometida. Profeticamente falando, o Espírito Santo purifica-nos e molda-nos todos os dias. Assim que nós deixemos que Ele fale sobre nós, assim nós demos ouvidos ao Espírito Santo, assim nós estejamos conscientes da importância que é ter o Espírito Santo na nossa vida. Ele pode moldar a nossa vida e nos pode purificar.
É com o Espírito Santo que nós devemos chorar quando fazemos algo de errado. É com o Espírito Santo que nós nos devemos alegrar quando conseguimos uma conquista. Não é somente celebrar em casa, na família. É celebrar com o Espírito Santo porque Ele nos ajudou, porque Ele nos direcionou, porque Ele nos guardou, porque Ele falou, porque Ele nos disse, porque Ele vê mais além do que nós. Sabem que quem conhece como é que os pastores funcionam, o pastor que está a pastorear um rebanho, o pastor não está só a tomar conta das ovelhas. O pastor não está só a garantir que nada lhe acontece. Para isso tem os cães para guardar dos lobos, dos animais selvagens. O pastor de vez em quando desvia-se um pouquinho e vai ver onde é que há um pasto melhor. Sobe uma rocha e vê onde há um pasto melhor. Sobe uma árvore para ver um pasto melhor. Esse é o papel do Espírito Santo que nos pastoreia. Amém. Por isso quando Ele nos diz, faz assim, vai ali, não faças isto, Ele está a escolher o melhor pasto para nós, para sermos alimentados. Então, este terceiro dia fala-nos de nós sermos fiéis ao Espírito Santo e do Espírito Santo nos poder purificar e moldar. O quarto dia da festa dos tabernáculos, o quarto dia fala-nos da alegria da colheita, porque esta é a festa da colheita. É no quarto dia que o povo enchia a sucar com a sua colheita. Já estava purificado, já podia oferecer coisas a Deus. O povo judeu tinha essa noção perfeita. Se eu não estiver consagrado, não posso chegar perto de Deus. Nós, na semana passada, falámos sobre arrependimento. Nossa ministração no domingo. Está lá no YouTube, para quem quiser rever. Nós falámos de forma clara. O tabernáculo de Moisés era constituído por 3 partes. O pátio, o Santo dos Santos e o Santíssimo. Ninguém chegava ao Santíssimo. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. Lembram-se que falámos isso? O povo entendeu. Para eu me chegar a Deus, eu tenho que estar consagrado, porque Deus é santo. E a sua santidade pode me fulminar se eu estiver em pecado. Então o povo entendeu isso, que era o tempo de se preparar para depois trazer essa colheita com alegria e com gratidão. E, claro, receber de Deus essa colheita. Profeticamente, para nós hoje, como igreja, este quarto dia representa a colheita das almas que a igreja vai receber. Não só a nossa vida que já foi entregue a Jesus, mas aqueles que nós vamos conquistar, os vizinhos da frente, os vizinhos de trás, ali os vizinhos de Santa Marta da frente, os vizinhos aqui de trás, os do lado, os que moram ao nosso lado na rua. É isso que representa este quarto dia. A nossa missão como igreja. Nós podemos entregar ao Senhor não apenas os frutos do Espírito, como eu falei há pouquinho, quando entramos na Sucá, mas podemos entregar ao Senhor, ano após ano, em cada festa de tabernáculos, Senhor, esta é a colheita de almas que eu fiz este ano. Esta é a colheita de almas que nós como igreja fizemos este ano. São estas vidas que nós preservamos, são estas vidas que nós ganhamos, são estas vidas que nós consolidamos. É isso que é importante, nós que temos essa revelação do Espírito Santo, entendermos. Amém. Quinto dia. O quinto dia fala-nos da plenitude do Espírito. Para nós, para o povo, o quinto dia falava de quê? Apenas quando eles usavam a água. Não era o 8º dia em que eles derramavam o utensílio, mas eles usavam a água como um elemento de pureza que colocavam dentro da Sucá. Hoje, para nós, profeticamente falando, é o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o derramado do Espírito Santo sobre cada jovem, sobre cada criança, como o Senhor nos diz lá na sua palavra. No final dos tempos, que eu acredito que o relógio está a contar. No final dos tempos, os velhos terão visões, as crianças terão visões, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Eu acredito que ainda não começou, mas o calendário, o relógio está a contar. Tic-tac, tic-tac. E cada vez está mais próximo. Temos de ter preparados para isso. Festa de Tabernáculos fala-nos disso. Se eu não tenho esse Espírito Santo na minha vida, que eu busque todos os dias do Espírito Santo. Deixa-me dar-vos um exemplo natural de uma coisa que quase todos nós já falámos. Quem aqui tem carta de condução? Como é que foi para estudar o código? Coisa bonita, não é? É onde eles põem cada pegadinha nas perguntas do código, que a gente falha aquilo, e a gente fazia, sei lá, dezenas, centenas de vezes a mesma coisa. É ou não é? A gente esforçava-se para conseguir, tínhamos um objetivo. Quem ainda não tem o Espírito Santo, quem não foi batizado no Espírito Santo, tem que ter a mesma persistência quando estudou para fazer o código. Todos os dias clamar ao Senhor: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Senhor, batize-me com o teu Espírito Santo. É como se nós tivéssemos um cristão sem esse batismo do Espírito Santo. Não estou a dizer, claro que vai para o céu se tiver uma vida santa. Nada disso. Claro que podes experimentar coisas maravilhosas. Mas é o Espírito Santo que nos faz ser mais do que aquilo que nós somos. É o Espírito Santo que nos ajuda a lutar contra o pecado e contra a tentação.
É o Espírito Santo que nos dá a ousadia para impor as mãos sobre alguém que está na rua doente e a gente poder curar essa pessoa. É o Espírito Santo que nos diz que nós podemos pisar escorpiões e beber veneno, que nada nos acontecerá. Não somos nós que somos especiais, é o Espírito Santo. Então, se nós queremos ser não o crente normal, mas o crente sobrenatural, precisamos desse Espírito Santo. Precisamos do código para poder conduzir esse veículo que Deus coloca nas nossas mãos, que é a nossa vida. Senão nós não conduzimos, nós andamos. E nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. É algo que nós devemos clamar. E aquele que já é batizado no Espírito Santo deve ter esse desejo, deve ter essa responsabilidade de orar todos os dias, vários minutos em línguas. Porque a oração em línguas estranhas é uma ferramenta poderosa que desata o sobrenatural na nossa vida e na nossa casa. É entre eu querer ser alguém comum ou eu ser alguém fora do comum. Usando uma palavra que às vezes é mal usada. É entre eu querer ser alguém normal ou ser alguém anormal para Deus. Eu escolho ser um anormal para Deus. É isso que nós devemos buscar. E o 5º dia fala-nos disto. O 6º dia da festa dos tabernáculos fala da vitória sobre as nações. É no 6º dia, pelo menos, que a maioria do povo judeu sobe a Jerusalém. Que eles começam a caminhar para garantir que chegam a Jerusalém. Porque há uma direção de Deus para o seu povo. Que todos os anos em tabernáculos subiriam a Jerusalém para adorar o Deus vivo. Claro, está relacionado com o facto do templo existir, está relacionado com isso tudo, que hoje em dia não existe, mas eles cumprem na mesma. Nós deveremos subir a Jerusalém todos os anos, mas em coração. Se não conseguimos fisicamente lá estar, que o nosso coração possa estar com uma sucá, que o nosso coração possa estar com Jesus. É a nossa subida como cristãos. Então, as nações naquele tempo subiam para adorar o Rei em Jerusalém. Nós hoje, profeticamente falando, estamos a falar de quê? Estamos a falar do reino milenar de Cristo, que vai reinar, um governo justo sobre toda a terra. É isso que nós temos que pensar quando chegamos ao 6º dia da tabernáculos. O 6º dia foi hoje. O 6º dia será hoje. Hoje é o dia em que nós deveremos pensar assim: o reino de Cristo vai chegar. Eu faço parte desse reino. Eu não me vou esconder desse reino. Eu não me vou esconder das dificuldades. Eu vou estar pronto para aquilo que Deus espera de mim. Isso representa o 6º dia. O 7º dia, que é o último dos primeiros 7, é o que se chama o grande dia da salvação. É o que o povo judeu chama o Hoshana Rabbah. Por isso nós hoje declaramos na canção Baruch Rabbah, bendito é o que vem. O 7º dia fala disso, em que o povo dizia o quê? Hoshana, salvou-me. Em que o povo declarava na Sucá, em que o povo declarava no templo: o Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me. Quando eles cantavam o versículo de Isaías, dizer das tuas águas beberemos salvação. É nesse 7º dia. Para nós, cristãos, com revelação de Jesus Cristo, o 7º dia fala-nos da segunda vinda de Cristo, o grande dia da salvação. Nós já fomos salvos, amém? Um dia nós escolhemos Jesus e dissemos assim: eu quero Jesus no meu coração, eu quero que o Senhor Jesus possa ser o meu Senhor, consequentemente o meu Salvador. Eu não quero mais viver uma vida de pecado, eu não quero mais viver uma vida em que eu não sei quem sou, em que eu não sei o que eu faço, em que eu não sei o que eu deixo como legado para os meus filhos ou para os meus netos. Esse foi a primeira vinda de Jesus sobre nós, digamos assim. Agora, nós hoje temos que estar a pensar: vai haver uma salvação coletiva, não só a minha individual. Esse dia é o dia em que o Senhor Jesus virá. É o que o povo falava no 7º dia. É a revelação do 7º dia que tem para nós. E por fim, mas não menos importante, antes pelo contrário, o 8º dia fala-nos do novo começo eterno. É aquilo que o povo judeu chama do Shemini Azeret. Quer dizer, o novo salvamento eterno, o novo começo eterno. A festa são 7 dias mais um. Não é? Então, nesse 8º dia, era quando eles deitavam as águas do tanque de Siloé. Era quando eles diziam que estava a começar algo de novo. E há histórias lindas sobre isso. Não era só a água que era colocada ali. Eles colocavam também sangue no altar. Eles colocavam árvores no altar. Eles faziam ali uma junção entre o sangue e a água. A água era transformada em sangue, simbolizando a aliança com Deus, que hoje nós temos em Jesus. Por isso, fazer aqui uma parte, por isso o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, transformando água em vinho. Porque quando eles estão naquele altar deitando água e o vinho por cima e a oliveira, eles estão a simbolizar a aliança. A aliança é como um casamento do noivo com a noiva. Então, quando Jesus, no primeiro casamento que ele fez, o primeiro milagre que ele fez nas festas de Canaã, no casamento, quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus está a dizer assim: a aliança que se faz em tabernáculos, eu hoje estou a fazer com todos nós.
E isto é poderoso quando nós percebemos isto. Então, este 8º dia para o povo tem um sentido. Para nós, profeticamente falando, nós estamos a dizer que a Nova Jerusalém, onde Deus habitará connosco para sempre, começa agora. E eu acredito, quando Jesus voltar em tabernáculos, vai haver 7 dias mais um. Em que em 7 dias nós vamos ver coisas poderosas. E no 8º dia, como a Bíblia nos diz, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E nada mais será como era. Este 8º dia é importante para nós. Por isso é importante nós celebrarmos tabernáculos. Por isso nós podemos dizer que esta festa é maravilhosa. Por isso nós podemos dizer, como eu disse há pouquinho, na festa de tabernáculos, o Senhor nos mostra o mapa do tesouro. O Senhor nos mostra o seu plano de redenção para a humanidade. Amém? Podemos ficar de pé para nós terminarmos. Deus sempre desejou ter relacionamento connosco. Amém? E tabernáculo nos fala disso mesmo. Tabernáculos fala-nos de Jesus no nosso meio. Tabernáculo nos fala de nós não sermos mais os mesmos. Tabernáculos fala-nos de nós de uma forma mais evidente ainda. Termos uma vida com significado, porque Jesus faz parte da nossa vida. É disso que fala esta festa também. É disto que nós temos que perceber. E quem entender tabernáculos, entende o coração de Deus. Quem entender a forma como a festa foi feita, conduzida pelo povo até hoje, e hoje para nós, cristãos cheios do Espírito Santo, com a revelação de Jesus, de uma forma profética, nós conseguimos perceber e entender mais facilmente o coração de Deus. O mesmo Jesus que clamou no templo, dizendo: quem tem sede, venha a mim, que eu tenho águas vivas. Esse mesmo Jesus hoje chama cada um de nós: quem tem sede, possa vir a mim, que eu vos trarei águas vivas. Esse é o Jesus que nós estamos a viver, esse é o Jesus que nós servimos. E este é um chamado para nós, igreja. Não é um chamado apenas para os outros, é um chamado para nós. Então, que cada um de nós, após esta festa de tabernáculos, cada um de nós possa entender a importância de nós erguermos o nosso tabernáculo interior. Amém. Que o Senhor Jesus possa ter prazer em estar connosco, onde quer que nós estivermos, o que quer que a gente esteja a fazer, que Jesus tenha prazer em estar connosco e que nós tenhamos prazer em estar com Jesus. Isso faz toda a diferença na nossa vida, faz toda a diferença na nossa caminhada. E como nós fomos ministrados há algumas semanas, que a gente possa limpar a cinza do altar, para que o fogo possa reacender a partir de tabernáculos na nossa vida de uma forma clara. Amém. Podemos fechar os nossos olhos para nós orarmos. Senhor, meu Deus, nós te damos graças por esta festa, te damos graças pela oportunidade de estar na Sucá contigo, te damos graças porque nós entendemos hoje a importância de nós sermos a tua Sucá, que tu possas tabernacular connosco em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós vivemos. Eu oro, Senhor, que possas trazer hoje realmente revelação a cada um de nós da importância desta festa. Que nós não fiquemos apenas agarrados à tenda, não fiquemos apenas agarrados àquilo que o Senhor fez no passado ao povo, mas que a gente possa agarrar, sim, àquilo que Deus está a fazer nas nossas vidas através desta festa. Que a gente possa dizer um sim e um amém ao Jesus Todo-Poderoso hoje. Meu Deus, que haja mudança e transformação nas nossas vidas. Que nós possamos ser purificados por estar na Tua presença, para continuarmos na Tua presença. Que nós possamos dizer não mais ao pecado, nós possamos dizer não mais ao que é errado, à forma incorreta de falar, à forma incorreta, àquilo que vemos incorretamente, àquilo que ouvimos incorretamente, aos comportamentos incorretos, mas pelo contrário, que nós hoje possamos dizer: meu Deus, eu não consigo, mas me ajuda porque eu quero mudar. E isso é a essência da festa de tabernáculos. É a mudança, é o reconhecer que sozinhos não somos capazes, mas com Jesus somos capazes. Então eu oro por esta transformação, Deus. Eu oro para que esta palavra possa de fato germinar nos nossos corações, nos possa incomodar no bom sentido, para nos levar mais perto de Ti, Senhor. Usa, meu Deus. Usa estes 2 dias que ainda faltam de tabernáculos, para cada um de nós, na sua casa, no seu lugar secreto, te possa buscar. Meu Deus, eu oro. Eu te peço que o Teu doce Espírito Santo possa vir sobre as nossas vidas nesta manhã, Deus.
Possas batizar aqueles que ainda não foram batizados. Possas encher da tua plenitude aqueles que já foram batizados, Deus. Que a gente não fique indiferente a Ti. Ruach Kadosh do Senhor, te damos total liberdade para te moveres no nosso meio. Tu és santo e poderoso. Move-te, Senhor, da mesma forma que moveste em Atos 2. Move-te da mesma forma que moveste em Jerusalém. Move-te, trazendo cura, trazendo mudança, trazendo transformação. Para nós sermos homens e mulheres, possamos ajudar a transformar o mundo. Usa, Senhor, este tempo. Louvado seja o Teu nome. Toda a honra e toda a glória nós te damos. No nome santo de Jesus.